Continuando a ausência, sucessão provisória, frutos e rendimentos, artigo 33 do Código Civil. Vamos lá. O descendente, ascendente ou cônjuge que for sucessor provisório do ausente fará todos os seus frutos e rendimentos dos bens que a eles couberem. Os outros sucessores, porém, deverão capitalizar metade desses frutos e rendimentos, segundo o disposto no artigo 29, de acordo com o dispositivo, de acordo com o disposto, com o representante do Ministério Público e prestar anualmente contas ao juiz competente. Vamos ver lá. Sucessão definitiva, artigo 37. 10 anos depois de passado em julgado a sentença que concede a abertura de sucessão provisória, poderão os interessados requerer a sucessão definitiva e o levantamento das cauções prestadas. Legal essa voz. 10 anos do trânsito em julgado da decisão que abre a sucessão provisória. Definitiva, né, cara? Tá maluco. Burrice. Valeu. Artigo 38. Pode-se requerer a sucessão definitiva também, provando-se que o ausente conta 80 anos de idade e que de 5 datam as últimas notícias dele. Ou seja, eles querem dizer que ele está desaparecido, entende? Deixa eu ir aqui para a página que eu estava. Frutos e rendimentos, artigo 33. Sucessão definitiva. Transmissão do patrimônio definitiva. Após 10 anos de trânsito em julgado da sentença que reconheceu a abertura da sucessão provisória. Ou, no caso do ausente, está desaparecido há pelo menos 5 anos. E já conte com 80 anos de idade no mínimo. Artigo 37. CC. Se o ausente aparecer nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, receberá os bens no estado que se encontrem. Artigo 745, parágrafo 4º do CPC e 39 do Código Civil. 39 eu vou ler aqui. Eu já vou procurar aqui também o do CPC. Cadê? Do CPC. Do CQC. Não, por favor. Tá? Piada ruim, deixa pra lá, tá? Artigo 39. Regressando ao ausente nos 10 anos seguintes à abertura da sucessão definitiva, ou algum de seus descendentes ou ascendentes, aquele ou estes haverão só os bens existentes no estado em que se acharem, os subrogados em seu lugar, ou o preço que os herdeiros e demais interessados houverem recebido pelos bens alienados depois daquele tempo. Parágrafo único. Se nos 10 anos a que se refere este artigo o ausente não regressar e nenhum interessado promover a sucessão definitiva, os bens arrecadados passarão ao domínio do município ou do Distrito Federal, se localizados nas respectivas circunscrições, incorporando-se ao domínio da União, quando situados em território federal. Essa parte de subrogados é uma matéria que ele ainda vai dar, tá? Então não se acane. Procure lá se você quiser saber. E vamos continuar aqui. Artigo 745, parágrafo 4º. Regressando ao ausente ou algum de seus descendentes ou ascendentes para requerer ao juiz a entrega de bens, serão citados para contestar o pedido os sucessores provisórios ou definitivos, o Ministério Público e o representante da Fazenda Pública, seguindo o seu procedimento comum. Artigo 6º do Código Civil. Prevenções de morte do ausente. A existência da pessoa natural termina com a morte. Presume-se esta quanto aos ausentes, nos casos em que a lei autoriza a abertura de sucessão definitiva. Retorno do ausente. Curatela dos bens do ausente. Ele receberá os bens e nada acontece. Sucessão provisória. Receberá os bens no estado em que deixou. Se for para melhor, ele tiver um melhoramento nos bens dele, como você vê aí terras de fazendeiros, especulação imobiliária, né? Se for assim, por exemplo, vai ter que ser dada uma indenização ao sucessor. Mas se estiver no estado pior, as garantias do sucessor é que vão cobrir esses problemas. E a sucessão definitiva, por fim. Se na fase de sucessão provisória receberá
receberá os bens no estado em que deixou, podendo-se levantar a caução prestada na hipótese de depreciação ou perecimento. Se houve melhoria, indenização dos possuidores. Artigo 36. Não, mas veja bem, eu já li o 36, vou ler de novo. Se na fase de sucessão definitiva receberá os bens no estado em que se acham. Artigo 39. Se após o prazo. Eu já li o 39. Efeitos na dissolução do casamento. Artigo 1571, parágrafo 1º do CC. Doutrina. Crítica. A partir da abertura da sucessão provisória versus doutrina que defende que é a partir da abertura da sucessão definitiva. Muita treta. 10 anos. Tá. Sucessão definitiva, se ele voltar até 10 anos, receberá os bens no estado em que se encontrarem. Artigo 39, como já foi lido. Se ele voltar após 10 anos, ele não receberá nada. Artigo 745, parágrafo 4º já foi lido, do CPC. E agora artigo 1571, parágrafo 1º do Código Civil. Vamos lá. A sociedade conjugal termina pela morte de um dos cônjuges. Tá aí, tá dito. Acabou o plano de aula 7 aqui. E também acabou a parte dele de TGC, ou TGC não, de TGDC. E agora vai se iniciar o plano de aula 8 no próximo vídeo de TGDC, que é a pessoa jurídica. A gente estudou anteriormente personalidade jurídica, agora vamos estudar mais a fundo pessoa jurídica, tá bem? E aqui termina mais um vídeo